Outra dica que eu queria deixar nesse vídeo aqui é, quando você começa a gerenciar suas tarefas, vai surgir muitas demandas de maneira imprevista. Isso é uma constante na nossa vida e isso tende a sempre acontecer. E o que eu queria deixar de primeira dica aqui? É o famoso dizer não. Se isso for possível, isso vai salvar o seu tempo. Então, saber dizer não é uma prática que a gente pode aprender e aprimorar para nos ajudar o quê? A focar no sim, aquilo que realmente é importante e a gente quer fazer. A primeira dica nesse vídeo, então, é o seguinte: acompanhe e ajuste. Quando você cria suas tarefas, não quer dizer que tudo que você dimensionou ali vai funcionar. Então é importante durante o dia você fazer uma análise, uma verificação, até que ponto está funcionando o que você planejou na medida que você executa. Vamos colocar um exemplo. Você planejou 10 minutos em determinada tarefa e ela estava na esfera da importância. Mas constantemente, durante a execução dessa tarefa, você foi interrompido ou interrompida. E na hora dessa interrupção, sem perceber, você acabou se distraindo. E nessa distração você começou a gastar mais tempo do que deveria na tarefa que você ia fazer. Quando você retoma a fazer essa tarefa, existe aí algumas informações que diz para a gente o seguinte: quando você é interrompido ou interrompida na execução de uma tarefa, você demora muito tempo para voltar a ter foco naquela tarefa novamente. O tempo para você resgatar tudo aquilo que você já estava envolvido na tarefa é demorado. A gente está falando de um tempo significativo. Então é importante olhar para essa questão de acompanhar e ajustar as atividades para que realmente chegar no final do seu dia, aquilo que você tinha como um plano de cumprir realmente se concretize. Tende a ser muito frustrante a gente planejar, tem ali uma lista de demandas a fazer, surgem demandas durante o dia e você vai realizando essas demandas, isso é útil, isso é importante, isso é desejado, mas imagine no final do dia você fez tudo, mas não aquilo que você se predefiniu para fazer. Você gostaria de fazer algo que infelizmente não deu certo. Então a primeira dica é essa: acompanhe e ajuste durante o dia a execução das suas tarefas. Uma segunda dica é você priorizar com inteligência. O que é priorizar com inteligência? Quando você olha para o seu ciclo circadiano, ou para o seu biorritmo, o que seria isso? Durante o dia, a gente tem ali um ritmo onde o corpo libera os hormônios e a gente pode o quê? Usar disso para nos beneficiar. Olhar para aquele momento do dia que você sente que está com mais energia e com capacidade de executar tarefas extremamente difíceis, complexas. Então, priorizar com inteligência tem a ver com você olhar para a sua lista de tarefas e determinar, dentre essas tarefas que eu tenho para fazer, qual realmente é a mais prioritária. Às vezes você vai avaliar em relação ao quê? Ao impacto dessa tarefa, ao resultado que ela vai te entregar, ao retorno que você obtém ao executar aquele tipo de tarefa. Outra dica também é quando você separa o importante do urgente, o que realmente você vai priorizar? Porque em determinados momentos do dia, pode ser que você deixe as urgências para resolver depois, e aí elas podem se tornar um problemão. Por isso, a recomendação que geralmente você deveria o quê? Ao classificar entre importante, urgente e circunstancial, você eliminasse a urgência da frente. Existem algumas estatísticas interessantes, e uma delas é o seguinte: o planejamento é uma das melhores formas de você reduzir as suas urgências. No livro Você é Dona do Seu Tempo, do mesmo autor, Christian Barbosa, ele fala o seguinte: 65% das pessoas que planejaram ali sua semana, o seu dia, elas conseguiram reduzir no mínimo 45% de urgência e no máximo 83% de urgência. Então, o planejamento ele é comprovado estatisticamente o quanto ele pode fazer o quê? Você reduzir suas urgências. E é interessante falar sobre isso, porque quando a gente começa a olhar para o planejamento com esse olhar de, olha, eu vou ter mais previsibilidade, mais controle, mais organização, há aquela questão de pensar que vai estar engessado. Só que o planejamento, ele deveria te levar para onde você realmente quer ir, não para onde você não quer ir. Quando você tem um objetivo a ser alcançado, você tem ali um sonho, um resultado que você está buscando, o que tende a te atrapalhar bastante? São as urgências e aquilo que é circunstancial. Porque as atividades que são importantes, e mais uma dica em relação a isso, é você não deixar o tempo lotado no seu dia. É você realmente planejar parte desse tempo e deixar o outro tempo para situações inesperadas, problemas no seu planejamento, erros, mais espontaneidade. Então, priorizar é extremamente importante. É priorizar aquilo que realmente importa. Então, a gente está falando de um tempo dedicado para a sua fé, um tempo dedicado para a sua saúde, para a sua família, para o seu estudo, para o seu desenvolvimento pessoal, para os seus relacionamentos, um tempo dedicado para aquilo que realmente você quer fazer do seu tempo. Outra dica muito interessante é delegue tarefas estratégicas. Há tarefas que você realmente não deveria delegar.
Mas muito do que a gente faz no dia a dia, às vezes sim, é possível delegar. E isso vai fazer com que você tenha o quê? Mais tempo. Se o seu objetivo é ter mais tempo, uma das técnicas ou ferramentas, ou nesse caso, essa dica, é você passar a delegar mais. Então, das suas tarefas, verifique quantas você pode delegar. Você poderia traçar até uma meta em relação a isso. Vamos colocar que você tenha 50 tarefas para fazer. Será que é possível você delegar 10% dessas tarefas? A gente está falando de 5 tarefas. Já já, eu vou te apresentar uma ferramenta, que é a nossa ferramenta Neutrid, que é uma ferramenta de prioridades pessoais e gestão de equipes, que pode te ajudar a fazer um planejamento mais efetivo, onde no momento do planejamento você consiga delegar, mas não delargar. Você delega e pode acompanhar essa atividade numa ferramenta que te permite essa centralização. Então você tem as suas tarefas centralizadas, você tem as tarefas que estão ali para a equipe e você tem as tarefas que você delega e precisa acompanhar. Você precisa fazer o follow-up. Outra dica que eu quero deixar nesse vídeo é estabelecer prazos realistas. Às vezes você estima ali um tempo de execução da tarefa de 5 horas e inclui ela no seu dia. Mas você, ao querer fracionar essa tarefa ou criar tarefas menores a partir dessa tarefa, né? A gente fala em dividir essas tarefas em tarefas menores, como se fossem subtarefas. Você pode fazer o quê? Identificar que essas 5 horas, essa tarefa pode ser entregue daqui 2 dias. Então, por que que você vai planejar 5 horas para o mesmo dia e fazer com que o seu prazo fique extremamente apertado? Quando você divide essa tarefa em 3 dias, por exemplo, você percebe que você trabalha um pouco nessa tarefa hoje, um pouco amanhã, um pouco no próximo dia, e o restante do tempo ali que você não planejou para um único dia, essas 5 horas, você pode fazer as outras atividades que precisam ser feitas. Então, isso de prazo é muito importante, porque geralmente a gente fala de prazos em dias, mas aqui na nossa ferramenta Neutri a gente fala de prazo também em tempo. Quanto tempo você precisa para executar essa tarefa, essa outra tarefa? Às vezes são 5, 10 minutinhos, mas tem tarefa de 1 hora, 3 horas, ou até mais tempo que isso. A nossa recomendação é que você planejasse no máximo o tempo de tarefa, né, o tempo previsto, em 3 horas porque isso fica mais factível no seu dia, fica mais administrável. Se você não conseguir fazer essa tarefa para o dia seguinte, pode ser que você consiga fazer ela já com o plano que tem para o dia seguinte, o que vai surgindo. Um grande problema que a gente tem percebido com muita frequência aqui na Neutrid é o atraso. Geralmente é 20, 30% de trabalho que não foi cumprido nos dias anteriores e que ele vem para o dia seguinte. Na nossa ferramenta Neutrid, a gente consegue visualizar isso com muita clareza e entender o seguinte: às vezes esse trabalho que está atrasado, ele se atrasa por causa de uma outra pessoa, né? Por causa de um terceiro. Pode ser alguém da equipe, pode ser o cliente, pode ser um fornecedor, pode ser uma plataforma que você precisava fazer algo e naquele momento ali não deu certo para você fazer. Você precisa de um retorno para fazer aquilo que você vai fazer e não obteve esse retorno no prazo adequado. Então, essas atividades, a gente fala das atividades que ficam em espera, pausadas ou aguardando. E isso tem sido um grande vilão da produtividade, porque são atividades que dependem desse retorno para você fazer o restante daquilo que precisa fazer.